Olá, galera! Bem-vindos ao Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem-sucedido na área de radiologia. E o assunto de hoje é a anatomia radiográfica do punho. Estamos dando continuidade à série de anatomia radiográfica e agora vamos falar dessa estrutura tão interessante que é o punho, que é composta por diversos ossos pequenos que às vezes as pessoas se confundem em identificar e outros nem têm o esforço de tentar saber qual é o nome de cada um desses ossos. Então vamos com calma, vamos com paciência para aprender todos os nomes dessas estruturas. Para iniciarmos, vamos identificar primeiro as estruturas maiores do punho. Então temos aí algumas numerações. Se vocês quiserem dar uma pausa para depois conferirem se vocês acertaram o nome de cada estrutura, vocês podem aí dar pausa, identificar as estruturas e depois a gente corrige. Caso não queira, a gente já corrige agora. Então, no número 1, nós temos o primeiro metacarpo. O primeiro metacarpo, ele está localizado no polegar, no dedão da mão, né? Então, o número 1 é o primeiro metacarpo. O número 2, aí na imagem, é o segundo metacarpo. O número 3, o terceiro metacarpo. O número 4, o quarto metacarpo. E o número 5, o quinto metacarpo. Então, essas estruturas de 1 a 5 são os metacarpos. E cada um recebe uma numeração de 1 a 5 também. Um ponto interessante que eu queria destacar para vocês é que o primeiro metacarpo, que está localizado ali no polegar, ele marca a região lateral do punho. Ou seja, quando nós observarmos o primeiro metacarpo, nós saberemos que aquela é a região lateral do punho. O número 6, aqui embaixo, nós estamos visualizando a parte distal do rádio. Número 6, parte distal do rádio. Pode notar que o rádio, o número 6 aí, ele fica na mesma direção do primeiro metacarpo, o número 1 ali. Então, os dois são laterais. Então, para identificarmos a região mais lateral do punho, basta observarmos ou o primeiro metacarpo ou o rádio. Outro ponto interessante, se quisermos identificar o rádio, basta lembrar que o rádio está na direção do polegar. Isso é importante para podermos identificar as estruturas menores do punho. O número 7, vocês podem visualizar, é a una. Número 7, a una. A una sempre será medial. Então, se temos o rádio que é lateral, a una sempre será mais medial. O número 8, vocês podem visualizar uma setinha demonstrando, está se referindo a todos os ossos do carpo. No carpo, nós temos 8 pequenos ossos. 8. Então são muitos nomes e muitas estruturas pequenas. Por isso que as pessoas têm dificuldade de memorizar. Por isso, primeiramente, é interessante a gente compreender essa questão dos metacarpos, do rádio e da una, para depois entrarmos aí na questão dos carpos, para podermos identificar os carpos, certo? Então vamos lá aos tão temidos ossos do carpo. Vocês podem notar que continua a numeração de 1 a 5, o 6 e o 7, que nós já sabemos o nome dessas estruturas, e apareceram mais estruturas aí. Se vocês quiserem dar uma pausa, fique à vontade e tentem identificar. Para quem não quer, vamos continuar aí a identificação. O número 8, vocês podem notar, é um osso pequeno, é um osso do carpo. Note que ele está em contato direto com o primeiro metacarpo. Tá vendo? O primeiro metacarpo é o número 1. Então, o primeiro metacarpo ele está em contato direto com esse número 8. E o nome dessa estrutura, desse osso do carpo, é trapézio. Então, o número 8 é o trapézio. Então, sempre lembre, o trapézio está em contato direto com o primeiro metacarpo. O número 9 é o trapezoide. Número 9, trapezoide. Lembre sempre
que o trapezoide, o número 9, ele vai estar sempre em contato direto com o segundo metacarpo, que é o número 2 que nós podemos observar na imagem. Então, o segundo metacarpo estará em contato direto com o trapezoide, certo? O número 10, se vocês notarem, é o maior osso do carpo, né? Desses ossos pequenos do carpo, o número 10 aí é o maior. Então lembre sempre, o maior osso do carpo é o capitato. Número 10, capitato. E o capitato, ele está em contato direto com o terceiro metacarpo. O terceiro metacarpo, esse é o número 3 aí da imagem. Então, o capitato, ele vai estar em contato direto com o terceiro metacarpo. E lembrando novamente que o capitato é o osso maior do carpo. O número 11 é o amato. Número 11, amato. Note que o amato, ele está em contato direto com o quarto e o quinto metacarpo. Então, o amato vai estar em contato direto com o quarto e o quinto metacarpo. Voltando novamente para o número 8, que é o trapézio, ele é mais lateral, porque ele está mais para o lado do primeiro metacarpo, certo? E o amato, que é o número 11, ele é mais medial, porque está mais para o lado da una e do quinto metacarpo, certo? Então essas estruturas são interessantes. Se nós relacionarmos os metacarpos com os carpos, ficará mais fácil de identificarmos e não importa o posicionamento que estejam, sempre saberemos que carpo é aquele, qual é o nome daquele carpo. Lembrando que para identificar o capitato, basta você observar que ele é o maior osso do carpo. Agora que já identificamos a fileira distal dos carpos, dos ossos do carpo, vamos identificar a fileira proximal dos ossos do carpo. Vocês podem notar que apareceram mais numerações. Temos aí número 12, 13, 14 e 15. Então, mais 4 estruturas para finalizarmos as estruturas do carpo. O número 12, se vocês notarem, ele está em contato direto com o rádio. O rádio é o número 6. Número 12 está em contato direto com o rádio e está logo abaixo do trapézio e do trapezoide, certo? Número 12, contato direto com o rádio, e o número 12 é o mais lateral dos ossos da fileira proximal do carpo. Então, o número 12, o nome dele é o escafoide. Número 12, escafoide, está em contato direto com o rádio, o escafoide, e é o osso mais lateral da fileira proximal do carpo, dos ossos do carpo. Número 12, escafoide. O número 13, que está ao lado do escafoide, é o semilunar. Número 13, semilunar. Ele está do lado do escafoide e também está em contato com o rádio, com a parte distal do rádio. O 14, um ponto interessante sobre o 13 é que o 13, que é o semilunar, ele está logo abaixo do capitato, que é o maior osso do carpo. Número 13, semilunar. O número 14, ele está logo abaixo do amato. Número 14 está abaixo do amato. Então, o número 14, o nome dele é o piramidal. Não esqueçam, número 14, piramidal. E o piramidal, ele está logo abaixo do osso amato, que é mais medial. O número 15 é o menor osso do carpo. Número 15, o menor osso do carpo. E o nome dele é pisiforme. Número 15, pisiforme. Um ponto interessante sobre o osso pisiforme é que ele quase sempre ele fica sobreposto a
o osso piramidal. Então, o 14 e o 15 que vocês observam na imagem tem uma certa sobreposição. Lembrando que o 14 é o piramidal, que é um pouco maior e fica abaixo do osso amato, e o pisiforme, ele é o menor osso do carpo. Está logo acima da una, certo? Então, essas são as estruturas do punho. Vamos treinar isso um pouco mais. Então temos uma nova imagem. Lembrando que a imagem anterior era do membro esquerdo, do punho esquerdo. Agora temos uma imagem do punho direito. Então vamos identificar essas estruturas. Eu quero ver se mesmo com a mudança do membro, vocês ainda conseguem identificar o nome da estrutura. Então, para ficar mais fácil, vamos identificar as estruturas mais simples, as estruturas maiores. Temos aí o número 1, que é a una, número 1, a una. A una é mais medial. O número 3 é o rádio. O rádio é mais lateral. O número 6, lá em cima, é o primeiro metacarpo, certo? Número 6, o primeiro metacarpo, logo nós temos aquela sequência dos metacarpos. Se o número 6 é o primeiro, então os outros metacarpos que aparecem é o segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto. Daí a gente consegue identificar as pequenas estruturas do carpo. Então vamos lá, vamos começar pela fileira distal. Aí no número 5, nós temos um osso que está em contato direto com o primeiro metacarpo, no número 6. Qual é o osso do carpo que está em contato direto com o primeiro metacarpo? É o trapézio. Então, número 5, trapézio. O número 7 está em contato direto com o segundo metacarpo, então só pode ser o trapezoide. Número 7, trapezoide. O número 8, note que é o maior osso do carpo, então é o capitato. É o maior osso do carpo e está em contato com o terceiro metacarpo. Então, número 8, capitato. E o número 9 está em contato com o quarto e o quinto metacarpo. Logo, o número 9 é o amato. Número 9, amato. O número 4 está em contato direto com o rádio. Então, o número 4 é o escafoide. Número 4 está em contato direto com o rádio e é o mais lateral. Então, número 4, escafoide. Número 2, semilunar. O semilunar ele fica embaixo do capitato, que é o nosso número 8. Número 2, semilunar. Número 10 está logo abaixo do amato. Número 10 está logo abaixo do 9, que é o amato. Então, o número 10 só pode ser o piramidal. E o número 11 é o menor osso do carpo, o pequenininho que fica sobreposto. Esse é o pisiforme. Número 11. E tá aí o roteiro de estudo para vocês darem um print na tela. Então, esta foi a aula de hoje. Um último aviso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o seu like neste vídeo, pois assim você vai estar ajudando e muito a gente a fazer mais vídeos e a continuar crescendo o canal. Eu agradeço por tudo e até a próxima aula.